Ser suficiente a vencer quaisquer lutas e dificuldades, mas é o espírito de amor, de temor, que domina a nossa força. Visualize-se forte durante as tempestades, porque essa é a sua natureza. E saiba que a tempestade vai passar, porque somente o bem é eterno. Então vamos aproveitar esses instantes e unir os nossos pensamentos em torno da figura amiga do nosso Mestre Jesus. E vamos mentalizar a sua figura generosa aqui conosco, nos envolvendo nas bênçãos de amor, de paz, de serenidade, de equilíbrio. Vamos agradecer a Ele, primeiramente, por estarmos reunidos nessa casa, sob o amparo dos dirigentes espirituais da casa, convivendo com pessoas queridas que trabalham aqui unidas no ideal de levar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus a todos que precisam. Então que nós possamos, nesses momentos, nos envolver nessas energias salutares, que possamos também doar o melhor de nós para que essa reunião seja proveitosa, que a mensagem que aqui vai ser trazida possa ainda mais unir a todos nós no propósito de fazer o bem, de levar o melhor de cada um de nós para aquele que mais precisa. Nós agradecemos essa oportunidade e que possamos nesta noite nos banquetear nesse estudo evangélico, nessa convivência amiga. Que a misericórdia divina nos ampare, nos fortaleça e nos abençoe nessa noite. Graças a Deus. E agora a gente vai chamar a nossa querida Alcione, que vai passar a mensagem do Evangelho para nós, que ela seja iluminada. Boa tarde e já boa noite, né? E nós vamos estudar na tarde de hoje um texto do livro Cartas e Crônicas pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, e a petição de Jesus. Vou contar a história, mas quem quiser ler, está no capítulo 3 deste livro, Psicografia do Chico Xavier. Jesus estava muito ocupado em Cafarnaum com a multidão, com as suas tarefas de existência. E a casa de Jeremias, a família de Jeremias, estava precisando de um atendimento para a filha, Sara, que estava doente de cama, com muitos problemas. E Jesus então chamou Pedro e falou: Pedro, vai até a casa de Jeremias para atender Sara, que precisa muito de ajuda, precisa de oração. Chegando lá, você vai orar por ela em nome do Pai, e o Pai vai transmitir a cura para ela através das suas mãos. E Pedro, muito feliz, saiu para o trabalho. Estava contente, estava iniciando o seu trabalho na vinha do Senhor. E foi feliz, entusiasmado. Mas ele mal entrou na casa de Jeremias. O que foi que ele encontrou? Bateu na porta. E ele entrou e viu Jeremias bêbado, fazendo gozações. E do lado do Jeremias bêbado estava uma serva da casa, também bebericando com ele, caída no chão,
dando risadas. E Pedro assustou-se. O primeiro impacto de Pedro foi assustar-se, porque mal entrou, ele já viu então Jeremias bêbado. E Jeremias falava para ele assim: você parece mais ele gostava de Pedro. E Pedro falou para ele assim, para Jesus depois: parece a casa de Jeremias, Senhor, parece um pasto selvagem. Ele é abastado, curtidor, um homem que juntou dinheiro a fim de corromper-se. Porque foi assim. Pedro, ele foi na casa de Jeremias, encontrou todas dificuldades. E quando ele retornou, ele começou a contar para Jesus o que tinha acontecido lá. Foi quando ele falou para Jesus que a casa de Jeremias parecia mais um pasto selvagem, que ele estava se corrompendo. Então ele fala que o patriarca, gozador, desavergonhado, sentava-se na palha de trigo, de momento a momento, ele colava os lábios no gargalo e desferindo gargalhadas, como eu disse há pouco, com uma serva aos seus pés, se restelava no chão, positivamente embriagado. Ele contando para Jesus. No final, mestre, ele olhou para mim e disse: quantos piolhos você tem na sua cabeça? Quantos você traz? Então aquilo deixou Pedro extremamente indignado, extremamente irritado. E ele então falou para Jeremias que ele tinha ido ali para atender a filha Sara, que estava muito doente. E ele mandou então que Pedro procurasse o filho mais velho, Zoar. E Pedro então foi atrás de Zoar, o filho mais velho. Quando ele chega no aposento onde estava Zoar, ele viu que Zoar estava enfurecido, porque ele estava jogando, estava num jogo de dados, e ali ele estava perdendo grandes somas em dinheiro. E Pedro então chegou para ele e foi acolhido aos berros. Ele contando para Jesus que foi acolhido aos berros pelo filho mais velho, porque ele estava muito nervoso, porque estava perdendo grandes somas em dinheiro. E Pedro disse para ele que tinha ido então para ajudar a filha, a irmã mais nova. Então Zoar olha para ele e fala assim: o que eu tenho com isso? Eu não estou preocupado nem um pouco com a sorte da saúde da minha irmã. E mostrou mais um outro aposento, porque a casa de Jeremias era grande. Ele foi andando e de repente ele foi expulso por Zoar aos coices. Então ele foi ficando cada vez mais assustado com aquela casa, com aquela situação. Ele então falou para Jesus: mestre, ele parecia mais uma besta fera. E eu fui me afastando, apressado, quando de repente me esbarrei. Só pode ser a dona da casa, mas ela estava tão irritada, ela estava tão nervosa, que mal deu atenção para mim quando eu falei que eu estava indo lá para ver a sua filha. Ela não me deu atenção, porque ela estava surrando uma menina esquelética, alegando que aquela menina tinha roubado um galo. E a menina chorava, dizendo que o figo não tinha sido ela a roubar o figo, sim um galo. E aos berros, depois de tanto bater na menina, ela disse assim: olha, minha filha está ali. Mas ela mostrou o lugar errado. De tão inquieta que ela não estava preocupada com a sua filha. Então Pedro foi no lugar onde ela indicou. Chegou lá
ele viu, só que antes dele ir, ele contava para Jesus: mestre, ela parecia uma velha sovina. E ela errou na indicação do quarto, porque eu entrei numa alcova estreita, onde eu fui defrontada por Josué, o filho mais novo. Quando ele me viu, ele mergulhou a mão em mim para me surrar, porque ele estava achando que eu estava ali por parte da família, para sondar se ele estava roubando ou não. Aí eu expliquei para ele que não, que eu tinha ido apenas a um trabalho de amor, que era cuidar da irmã mais nova, que estava muito doente. Então, o filho mais novo indicou agora o quarto certo. E ele chega lá, que tamanha desilusão, quando ele viu aquela mocinha que bateu o olho nele. Ela começou então, ele chamou a moça de estranha criatura. Ela começou então, mestre, a ser inconveniente comigo, articulando gestos indecorosos e pronunciando para mim frases indignas. Não aguentei mais, fugi horrorizado. E aqui estou, Senhor. E ele viu que Jesus ficou olhando para ele, quieto, melancólico. Aí ele falou assim: mestre, por um acaso eu não te servi? Por um acaso eu não fui lá naquela casa que não merece ouvir os ensinamentos de Deus? Não merece nem ouvir pronunciar o nome de Deus? Ali entre vícios e deboches, avareza e obscenidade? E Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, eu conheço a família de Jeremias há muito tempo. Quando eu te pedi para ir ajudar, foi apenas para você auxiliar. Então, esse texto, ele fala muito alto em nossos corações. Nós podemos interpretar, analisar, comparar esse texto a várias passagens do Evangelho de Jesus, que nos traz tantos ensinamentos de vida. Então Pedro saiu feliz, entusiasmado. No primeiro momento que ele encontrou a dificuldade, ele voltou. Então nós podemos comparar esse texto à parábola, primeiramente, do bom samaritano. Pedro, será que ele foi naquele momento um bom samaritano? Não. Mas ele estava ainda no começo do seu apostolado por Jesus. Ainda estava vivenciando fortemente as suas dificuldades interiores, as suas imperfeições. Então, ele não foi naquele momento um bom samaritano, porque ele passou por Sara e não atendeu a Sara. Ao contrário, ele saiu velozmente, assim angustiado. Ele saiu porque ele não quis atender, porque ali não era um lugar para falar palavras de Deus. Então, naquele momento, nós podemos assim comparar ao fariseu que passou, viu aquele doente caído no chão, passou do lado. A mesma coisa o levita. Nós podemos comparar essa passagem, então, de Pedro a vários episódios do Evangelho de Jesus, quando ele fala: não julgueis, a fim de que para não serdes julgados. Porque Pedro julgou. Ele julgou cada um que ali dentro estava. Nós vimos as palavras que ele se referiu a Jesus.
em relação àqueles habitantes da casa. Ele julgou um por um. Ele não teve indulgência, porque em cada um que ele foi passando, ele foi anotando interiormente, mentalmente, ele foi interiorizando o defeito moral de cada um. E Pedro colocou, relacionando esse texto, nós podemos colocar quando Jesus diz: por que colocar a trave nos vossos olhos? Para não ver, ele para ver o argueiro no olho do vosso irmão. Então Pedro, naquele momento, ele colocou sobre os seus olhos a trave e ficou olhando o defeito do outro, julgando. Nós podemos também relacionar essa passagem de cartas e crônicas, a petição de Jesus, à parábola da semente. Porque Pedro, ele ouviu a palavra do grande semeador, o maior semeador de todos os tempos, Jesus. Só que Pedro, aquelas palavras de Jesus, naquele momento, no início do seu apostolado, ele deixou que a semente caísse na terra, em pouca terra, terra fofa, no meio de tantas pedras. Então ali, com pouca terra, a semente germinou num instantinho. Mas quando veio o sol, que podemos considerar as dificuldades do caminho que Pedro encontrou na casa de Jeremias, o que aconteceu? Aquela semente murchou. Ficaram apenas aqueles pedregulhos que nós podemos considerar as imperfeições ainda nascentes de Pedro. Então, Pedro, ele se volta para Jesus e olha, fica parado, pensativo. Assim como nós ficamos pensativos muitas vezes, diante de tantas imperfeições nossas que ainda temos a vencer, nós olhamos então para os olhos de Jesus e vamos lembrar de Eurípides Barçanufo, quando em desdobramento ele foi levado até a presença de Jesus, que estava sentado numa pedra, chorando. E Eurípides, quando viu Jesus, quando ele deu conta que era Jesus, ele também começou a chorar. Chegou para Jesus e perguntou: Mestre, o Senhor chora por aqueles que estão sofrendo na terra? Não, meu filho. Eu choro embora estes que sofrem merecem toda ajuda, a nossa oração, o nosso amparo. Mas eu choro, meu filho, por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. E então, diante desse texto maravilhoso, que a cada momento que a gente vai lendo, a cada momento que vai introjetando ele dentro do coração, nós vamos vendo que nós podemos comparar o mundo, a sociedade humana, podemos comparar a casa de Jeremias. A casa de Jeremias é o mundo. Somos todos nós que moramos dentro desse mundo. E Pedro foi defrontando com todas as dificuldades, porque é o mundo. Quantas dificuldades que nós vamos defrontando pelo mundo, pela vida fora. Não é uma, não é duas, não é três. E quantas vezes, porque ainda somos imperfeitos, ainda estamos no início do nosso apostolado com Jesus, a vencer as nossas dificuldades. E nós podemos dizer assim: por que será que
Jesus, sabendo que Pedro era imperfeito, por que será que ele deu essa missão tão grandiosa para ele? Ele poderia ter chamado João, que era o apóstolo querido, aquele que estava mais maduro, emocionalmente falando, nos valores morais. Por quê? Porque o imperfeito é que necessita do trabalho. Porque aquele que já é santo, ele já é santo. Ele não precisa mais, a não ser em grandes missões. E ele envia todos nós na vinha, para que nós possamos ser iguais a Pedro. Vamos defrontar com todas as dificuldades do caminho, porque o mundo é a casa de Jeremias. E a casa de Jeremias, ela é colocada em núcleos. O núcleo Jeremias, que é o nosso lar, as dificuldades que encontramos ali. Então Jesus pede para nós a paciência, a compreensão, a tolerância. Foi o que ele pediu para Pedro. Mas assim como Pedro às vezes falhou, nós também. Porque estamos a caminho da evolução. E vamos aprendendo a cada tombo. Vamos aprendendo a servir na casa do Pai. Depois nós vamos encontrar o núcleo escola, o núcleo do nosso trabalho profissional. Como quantas dificuldades no ambiente de trabalho. Mas Jesus nos pede que tenhamos o nosso comportamento de um cristão para que todos aqueles que nos vejam, nos olhem e nos sigam para seguir como Jesus. E depois nós vamos defrontar o núcleo do nosso ambiente religioso. Quantos que aqui não adentram? Quantos que não adentram nos outros templos em busca de amparo, de consolo, de palavras de esperança? Quantos que precisam de nós? Somos imperfeitos, mas Jesus oferece o trabalho para nós, para que sejamos amigos, fiéis ao trabalho dele. Não vamos deixar que Jesus chore mais. Vamos erguer as mãos para ele e dizer: Mestre, aqui estamos nós. E Dr. Bezerra de Menezes, para nós encerrarmos, Dr. Bezerra de Menezes nos diz: eu achei que convidei aqui para o nosso trabalho, não só na casa espírita, mas no nosso trabalho na vida, em relação aos nossos, por todos aqueles que passam pela nossa vida. Que sejamos nós a semente viva do amor, que sejamos nós a semente da ternura, do carinho, das palavras meigas, mansas, para todos aqueles que passam por nós, na via pública, no trabalho, em todos os lugares. Então, o Dr. Bezerra diz, do livro Compromissos Iluminativos: meus filhos, a fraternidade é o hálito de Deus, sustentando as criaturas e unindo-as como verdadeiros irmãos. Manter a fraternidade em nossos grupos de trabalho religiosos é dever impostergável que cabe a todos nós. Ante a fraternidade, resolvem-se as mais difíceis situações, propiciando-se realizações legítimas. Viver a fraternidade de forma compatível com as necessidades do momento. Eis o dever de todos nós que estamos trabalhando na vida do Senhor. Assim, meus filhos, vivendo em santa fraternidade e edificando um, segurando nas mãos do outro, um ajudando o outro nas suas dificuldades e imperfeições,
o mundo novo de paz chegará. Façamos dos nossos propósitos um alicerce de ternura e realização nos quais a caridade se estende na direção da humanidade. E quando nós, cada um de nós, estivermos frente às dificuldades da vida, dificuldades que são tantas, com esse mundo que nós estamos vivendo, as dificuldades vão se aumentando, porque o mundo está numa psicosfera pesada, dificultando o nosso trabalho. Quantas e quantas vezes saímos da nossa casa, felizes como foi o Pedro, e de repente defrontamos com dificuldades e caímos como Pedro. Mas ainda assim, vamos lembrar de Jesus, porque Pedro, no final, como ele saiu na vida? Pedro deixou para nós a igreja sobre pedra. Então, nós também estamos convidados por Jesus para construirmos o alicerce da fé em nossos corações. E Dr. Bezerra nos fala, queridos filhos, quando as dificuldades nos parecerem superlativas, dizei: Senhor, fazei de nós os obreiros da fé viva a serviço do teu amor. Abençoai os servos imperfeitos que reconhecemos ser, lutando contra as próprias imperfeições nessa manhã de uma humanidade ditosa, com vistas a um futuro mais feliz. Entregando-nos, deixar-nos-emos guiar pelas vossas sábias mãos, benfeitor que sois de nossas vidas. Muita paz para todos nós. Que Jesus nos abençoe, para que nós possamos desenvolver esse trabalho nesse área de paz, pegando a charrua sem desânimo, como Pedro, que foi aos poucos foi vencendo as suas dificuldades, e nós também. Muita paz, e assim seja. Agradecemos então a nossa companheira por passar essa mensagem tão linda, né? Tão reflexiva para nós. E, como nós falamos, nós estamos comemorando o início do nosso ano aqui. E nós vamos chamar agora uma companheira nossa que vai falar uma poesia na qual ela preparou para a gente. Maria Júlia. Psicografia de Chico Xavier, Carta de Ana Roma. Entre o ano que se vai e o outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre, no pão de nos dá alegria. Pensa que o céu não esquece a mais íntima criatura, nem espera, resignado, o teu quinhão de ventura. Considera, sobre tudo que precisas, doravante, encher de luz todo o tempo, da bênção de cada instante. Sê na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ânimo será feliz. Não esperes recompensa
os bens da vida terrestre, mas houve toda esperança, a paz divina mestre. Nas lutas, nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz do Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão, vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade, sabe a prática do bem, conhece os próprios defeitos sem se inspirar em ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime arrasamento. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Agradecemos, então, que assim, gente, que memória, né? E continuando, então, eu quero chamar, porque, por coincidência, né, marcamos a data, e a gente tem uma companheira muito querida que está me aniversariando, o chat, né, nesse momento. Em casa, né? Então, essa é uma homenagem de toda a casa, de cada trabalhador dessa casa, inclusive aqueles que não puderam comparecer na noite de hoje. Tenho certeza de que todos confirmam que a senhora é um presente para as nossas vidas. Cada sorriso da senhora faz o nosso dia um dia melhor. Nós te agradecemos, a senhora, sempre, viu? Parabéns. Eu tenho que agradecer a todos. E quero agradecer a todos também as orações que eu recebi. E graças a Deus estou aqui firme para trabalhar. O fogo que eu faço com muito amor. Muito obrigada a todos. Viu? Que alegria, né, gente? Que coisa boa, essa vibração boa. Já tivemos evangelho, já tivemos poesia, e agora, vamos fechar a noite, nós vamos ter música, né, gente? Porque a gente sabe que existe uma conexão muito linda entre o amor e a música. Eles se expandem e revelam um ao outro. A música tem o poder de nos transportar. Palavras imensas em música têm o poder de tocar nosso coração em lugares que nada mais consegue alcançar. Todos nós sentimos elevados pelo poder de uma canção. A música é uma chave essencial para o despertar do nosso amor por Deus, porque ela tem o poder de nos conduzir para além da nossa realidade atual, para a presença de Deus. Eleva nossas emoções mais verdadeiras e profundas para mais perto da superfície e nos transporta numa dimensão mais próxima do coração de Deus. Então ela consegue falar por nós quando palavras são difíceis de expressar nossos sentimentos. Enquanto cantamos canções elevadas, proclamamos nosso amor e nosso desejo de estar perto de Deus. Então vamos cantar, vamos encerrar essa noite muito grata, muito feliz, todo mundo com o coração alegre, e nada mais do que com os nossos amigos da casa que vão apresentar para a gente.
letra da música é uma música simples de cantar, mas muito alegre. Então eu gostaria muito da participação de todos vocês, principalmente no refrão, repetindo a frase, para deixar essa noite bem alegre. A gente improvisa o suporte, cara. Vamos tomar soro. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não tem pra Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Tá lindo, gente. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espírito mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofenda Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, como bons cristãos, como bons cristãos. Muito bom. Muito obrigada. Então, agora, agradecemos a presença de todos aqui em cima. Nós vamos descer, tem um lanchinho, né? Só um minuto. Socorro vai fazer a prece final, depois a gente vai descer. Obrigada. Boa noite a todos. Sempre uma alegria estarmos juntos e hoje a capa cheia, como diz a Marlene, enche os nossos corações de alegria. Mas nós temos uma prece inicial e sempre temos que agradecer numa prece final. Então eu convido a todos, nesse ambiente de luz e paz, a elevar os nossos sentimentos a Deus, a Jesus, esse mestre incomparável, e agradecer. Agradecer-te, Jesus, pela tua companhia entre nós. Agradecer por esse momento de confraternização, de troca de energias, de luz e paz.
Te agradecer, Senhor, por esta casa que nos recebe, as bênçãos, por todas as luzes que recebemos diuturnamente. Nós queremos te agradecer, Senhor. Mas queremos te pedir ainda, porque, como dizemos, somos eternos pedidos, que a cada um de nós, trabalhadores do mundo material e do mundo espiritual, que reconheçamos, Senhor, que esta é a tua vida e que somos os teus servos. Mas sabe as nossas dificuldades, Senhor, nos conheces tão bem, por isso te clamamos, Senhor, sede conosco, ampara-nos, nos ajuda a atravessar sempre as portas estreitas e fecharmos os nossos corações, Senhor, as portas largas que nos convidam a todo instante. Nos ajuda, Senhor, a vencermos a nós mesmos, os melindres que ainda carregamos conosco, a vaidade, o orgulho, e que possamos nos ver, Senhor, não como na casa de Jeremias, mas como na tua casa, Senhor. Que possamos vencer as dificuldades e que possamos caminhar, porque tu nos disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abençoa-me, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigada a todos, que agora vamos para o lanchinho, né, Marlene? É a parte principal.